E agora o que é que vai acontecer, né? A nossa temática é o fim dos bônus regionais, o impacto nas médias de aprovação de medicina no nosso país. E enquanto você está chegando e o Instagram vai avisando para os outros, discutir esse tema é discutir como vai acontecer o SISU, né, agora em janeiro de 2025. Isso impacta muito, né, a tua postura diante da prova do Enem. Vamos lá. Primeiro, o que são os bônus regionais? Veja bem, em novembro de 2012, o Ministério da Educação, através de uma portaria chamada Portaria MEC número 21, ela orienta uma série de procedimentos do SISU e no seu artigo 5º, a linha 3, essa portaria dizia o seguinte: cabe à instituição, através de seus conselhos universitários, especificar detalhes de concorrência às vagas por ela ofertadas no âmbito do SISU, com eventuais bonificações à nota do Enem. Então, lá em 2012, o Ministério da Educação, o ministro da Educação, no uso de suas atribuições, estabeleceu uma portaria ministerial. E nessa época, começou-se a adotar bônus. Começou lá na Universidade Federal do Pará, na Unifespa, também que fica no Pará, até mesmo a UNB teve bônus, tá? Aqui no Nordeste, as primeiras a terem políticas afirmativas de inclusão regional foram a Federal de Pernambuco no campus de Caruaru, que ela implantou bonificação a partir do ano de 2014, e também a UFRN para o campus de Caicó, que implementou bonificação a partir de 2014. A UFAL já foi 2015. Ou seja, eu estou falando de algo que tem 10 anos. 10 anos de existência de políticas de bonificação. Nos últimos 5 anos, passou também a ter bonificações específicas para a medicina, na própria UFPE, no campus de Recife, porque eles fizeram estudos e viram que 61% das vagas não estavam sendo ocupadas por estudantes pernambucanos. Tinha muito estudante do eixo sul-sudeste, e aí decidiram também aderir às políticas de bonificação regional. A Univasf foi uma das últimas, tá? Eu digo que teve 2 SISUs e meio. Por que 2 SISUs e meio? De onde é que eu trouxe meio, né? Porque no SISU de 2024, a Univasf só ofertou metade das vagas. Então, as políticas de bonificação regional aqui na Universidade do Vale do São Francisco aconteceram regularmente no SISU 2022, no SISU 2023 e no SISU 2024. Vamos lá. Então, as políticas de bonificação regional, elas sempre foram permitidas pelo Ministério da Educação, através de uma portaria ministerial. Só que portaria ministerial não é lei, né? Não foi votada no Congresso Nacional, não foi discutida a constitucionalidade ou não. E aí é onde começa todo o processo de discussão. Quem estuda comigo já está sabendo, desde maio, que eu digo, não vai ter mais bônus. Reestruture seu estudo, porque não vai ter mais bônus. E por que eu afirmava isso com tanta segurança desde maio? Dois motivos muito concretos. Primeiro, no dia 5 de fevereiro de 2024, o ministro do STF, Cristiano Zanin, proibiu a Universidade Federal de Sergipe a oferecer bônus no SISU. Então, a Federal de Sergipe foi proibida, alegando-se inconstitucionalidade. Também existia uma outra reclamação de número 65976, impetrada por estudantes em relação à Universidade Federal do Maranhão. E é exatamente essa discussão que o STF leva a uma discussão presencial, porque algumas sessões do STF são online, no dia 21 de maio de 2024. A relatora dessa reclamação, quer dizer, contra bônus oferecidos pelas universidades. Bônus, lembre, acréscimo de um percentual à nota do Enem, que é exatamente, eu não estou discutindo aqui cotas. Cota, lei de cotas tem lei, é outra história, tá? Lei de cotas, inclusive, atualizada no ano agora de 2023. Mas eu estou discutindo políticas afirmativas de acréscimo à nota do Enem para estudantes de determinadas regiões geográficas, as chamadas mesorregiões, que recebiam um X percentual de bonificação para se trabalhar, não é, a inclusão desses jovens regionais, reconhecendo as diferenças na educação brasileira, porque existem, são reais. Mas vamos embora. Então, em 5 de fevereiro,
quando o ministro Zanin proibiu a Federal de Sergipe de colocar bônus, eu disse, eita, esse negócio vai pegar. No próximo SISU não vai ter. E comecei a alertar os meus alunos, para que eles não chegassem em setembro tendo nenhuma surpresa. Que essa discussão tem vindo à tona agora do final de agosto para cá. Principalmente agora na última semana. Então eu estou aqui conversando com vocês e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem colocar aqui a pergunta que eu vou respondendo vocês, tá certo? Então vamos lá. No dia 21 de maio, a relatora, a Carmen Lúcia, né, ministra do STF, ela teve que julgar uma ação que foi dada entrada contra a Universidade Federal do Maranhão e ela julgou procedente a reclamação. Ela disse que, conforme a Constituição Federal, artigo 19, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Então, isso está lá, proibido na Constituição. E as políticas afirmativas de concessão de bônus à nota do Enem, de acordo com o local de residência, o local de conclusão do ensino médio, na verdade, se usa muito isso, é exatamente um processo de distinção. E é uma distinção porque os brasileiros não são todos iguais. O desenvolvimento da educação do nosso país não é por igual. Mas tudo bem. O que está na Constituição é muito claro. Não se pode criar distinções, né? Nem a União, nem os estados, nem o Distrito Federal, nem os municípios podem criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Então, quando se colocou para votação, unanimamente todos os ministros da primeira turma do STF votaram contra a política de bonificação. Foi exatamente nesse momento que eu lembro, eu ia dar uma aula, tive um plantão da mentoria, né? Dei aula de manhã na quinta, tive um plantão da mentoria à noite, eu disse, ó, pessoal, eu tenho uma notícia ruim, mas eu quero que vocês saibam logo agora, e nós vamos nos estruturar para vocês terem acertos e nota, muito independente de bônus. E a partir daí a gente passou a construir exatamente isso. E eu afirmei o tempo inteiro, não vai ter bônus. Hoje à tarde, né, na verdade hoje, no final da manhã, estava tendo um colóquio lá no Ministério da Educação em Brasília, exatamente com uma discussão sobre os bônus. E o que ficou muito claro lá no Ministério da Educação? A insegurança jurídica. As universidades não vão colocar mais bônus. De algumas universidades que estavam lá, já afirmaram categoricamente. O FPE, o FCG, Federal do Sudoeste Baiano, Federal de Alagoas, tá? A própria UPE já colocou nota pública. Porque isso vai afetar a concorrência para a medicina? Vai. Vou traçar daqui a pouco um raciocínio para vocês compreenderem o quanto a retirada dos bônus vai impactar na média de aprovação de medicina no SISU 2025. Ou seja, você tem que se garantir agora no Enem 2024. Daqui a 50 dias começa o jogo do Enem 2024. E você tem que chegar lá garantindo como será a sua postura, né, de estudante diante dessa prova para garantir um número máximo de acertos. Senão, você vai estar completamente fora, né, dessa concorrência das vagas de medicina. Eu volto a dizer que em algumas universidades, como por exemplo a UFPE Campus Caruaru, havia bônus há 10 anos. Outras universidades tinham políticas de bonificação há 12 anos, né, porque começou lá em 2012 e nós estamos em 2024. Outras tiveram menos tempo, 3 anos no caso da Univasf. Foi uma das últimas a terem política de bonificação regional. Mas vamos lá. O MEC ele é a favor de políticas de bonificação, mas ele já orientou hoje os pró-reitores de ensino sobre a insegurança jurídica. Ou seja, nenhuma federal ou estadual deve colocar nenhuma bonificação no SISU. Creio, inclusive, que o Ministério da Educação vai revogar esse artigo 5º, lá da portaria 21, vai tirar o direito do Conselho Universitário definir eventuais bonificações, tá? O próprio AGU, na pessoa do Dr. Gesiel Pena Lima, disse que bônus está sepultado. Foi a fala dele hoje no MEC, num colóquio que houve no MEC, com vários pró-reitores que estão em Brasília, discutindo outras pautas do ensino superior, mas teve um momento específico para bônus. Quantas universidades no Brasil adotavam bônus? Na verdade, como há uma diferença entre campus
Por exemplo, a UFPE em Recife acrescentava um percentual menor do que a UFPE em Caruaru, que acrescentava 10%. Né? Na UFPE em Recife era 5%. Então, a UFRN, o campus de Caicó, era diferente da UFRN campus Natal. Quando a gente fala em SISU, no último SISU, agora em 2024, nós tínhamos 92 campos, porque várias universidades têm mais de um camp. Então, é como se eu estivesse concorrendo a 92 lugares. Desses 92 lugares, 25 tinham bonificação. Então, esses não vão ter mais. E as notas de aprovação nesses lugares com políticas de bonificação? Eram ali, tipo, o ponto de corte poderia ser na casa de 768, 765. Isso acabou. Não dá, mas não vai dar para passar em ampla concorrência. A não ser que a prova não vai dar para passar em ampla concorrência com esse tipo de média. Não rola. Qual será a próxima média? Esperem para ver. Fica aqui até o final da nossa live que a gente vai estar falando do que é que eu oriento para os meus alunos hoje na mentoria e quero agora orientar vocês que estão aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode registrar aqui na live que a gente vai tirando as dúvidas de vocês, tá? Mas vamos aqui acompanhar o meu raciocínio. Inclusive, na reunião do dia 21 de maio do STF, o ministro Flávio Dino, né, que é ministro hoje do STF, ele já foi governador do Maranhão. E no Maranhão, né, essa reclamação era exatamente em relação à UFMA, tinha 10% para o campus de São Luís e tinha 20% de acréscimo à nota do Enem para o campus de Pinheiros. Assim, esse mesmo modelo sempre fez a UFRN. Campus de Caicó tinha 20%, campus de Natal tinha 10%. Flávio Dino colocou uma discussão muito interessante. Porém, né, uma discussão, eu até, no dia que eu estava assistindo nessa sessão do STF, eu disse, poxa, Flávio Dino está parecendo a professora Meriane, defendendo a necessidade de políticas de bonificação nas regiões mais carentes do Brasil. Sim, eu sempre defendi isso. Não deixei de defender, não. Só não é constitucional. E aí defender a bonificação é uma coisa. Entender que não pode ter é outra. Eu entendo claramente que não vai ter. Tá? A não ser que se faça uma nova lei. Aí é outra história. Falo disso daqui a pouco. Mas Flávio Dino, ele compartilhou uns dados, e depois eu fui estudar mais sobre esses dados, que é um dado do Conselho Federal de Medicina, né? É a demografia médica brasileira do ano de 2023. Passem. Em 49 municípios que têm população acima de 500 mil habitantes, esses municípios concentram 32% da população brasileira. E eles têm 62% dos médicos do Brasil. Ao contrário de outros 4.890 municípios com até 50 mil habitantes, que equivale a 66 milhões de pessoas. Tá? E eu falo, 4.890 municípios, tá? Concentram 8% dos médicos do país. Então, há um drama de acesso à saúde. Isso, as políticas afirmativas, elas foram sendo adotadas por universidades com o intuito de facilitar o acesso a curso de medicina da população local para poder ter médicos locais formados para mudar essa realidade. Mudar essa realidade de acesso à saúde. Porque o direito universal de acesso à saúde é também um princípio constitucional. Porém, mesmo reconhecendo, né, que o bônus de inclusão regional, as políticas afirmativas de inclusão regional são positivas na formação médica, não tem mais. Vamos lá. E agora, Meriane? Bem, e agora? Esses 25 campos que conferiam vantagem, né? Eu sempre comparo, digamos que era um processo, uma corrida. Tá? Digamos que era uma corrida de 1.000 metros. Quando a universidade dava 10%, então alguns largavam já no 100, né? No número 100. Teriam que percorrer 900 metros. Os que não tinham, largavam lá no zero. As universidades que ofereciam 20% de bonificação, e eu vou contar já um babado, inclusive de um processo já, de um aluno nosso, que já ganhou utilizando a súmula vinculante do STF. Aguardo que eu falar já disso. Já na prática. Judicialização na prática. Ora, já que tem, eu oriento meus alunos a tudo. Vamos nós. Então, imagina que,
naquela universidade que conferia 20% de bônus à nota do Enem, naquela corrida de 1000 metros, enquanto um candidato que não tinha um bônus partia do ponto zero da largada, e quem tinha 20% partia de 200 metros, só ia correr mais 800. Conferia vantagem a quem largava na frente? Óbvio. Então, candidatos com notas ali de 762, 765, e naqueles lugares de 20%, notas na casa de 760, já garantia a aprovação em medicina. Coisa que sem o bônus, passa de 780. Então, aí você vai dizer, Mary, só 20 pontos. Só 20 pontos, coisa nenhuma. Esses 20 pontos é preciso muita estratégia dentro da teoria da resposta ao item para poder obtê-los. Não é só uma questão de acertar mais questões, não. É uma questão de acertar as questões corretas para ter coerência nas respostas. Porque a teoria da resposta ao item não é sobre número de acertos e erros. É sobre coerência de acertos. Bem, a realidade é essa. Acabou o bônus regional. Tem gente que vai chorar em 5 dias. Tem gente que vai dizer que nunca mais vai passar. Sim, bebê, vai desistir, é. Tem gente que já está dizendo, vou chutar o balde. Não vai ter bônus nesse ano, nem no ano que vem, nem daqui a 10 anos. Porque para isso tem que criar outra lei no Brasil. 5, 6 anos de tramitação. Agora, você pode dizer assim, tudo bem, não vai ter, vou arregaçar as mangas e vou estudar do jeito certo nos próximos dias. Mas eu quero trazer uma outra informação para você. Será se não tem nenhuma competição no Brasil? Porque o Enem Sisu será nacionalizadíssimo. Não tem mais proteção nenhuma de bônus. Então, o candidato do Rio Grande do Sul compete por igual em qualquer universidade brasileira. Candidatos do Nordeste competem por igual em qualquer universidade brasileira. Não. Porque a maior parte dos vestibulares tradicionais estão no eixo sul-sudeste. A maior parte das vagas de medicina do Brasil estão no Nordeste. Algo fundamental para os candidatos do Norte e Nordeste, que são os principais desassistidos nas políticas educacionais e nessa política de bonificação regional. Vocês têm vestibulares de estaduais. Basta saber como se preparar melhor para essas estaduais. Porque nas estaduais as datas batem. Tipo, 1º de dezembro. Tem uns 20 vestibulares pelo Brasil nessa data de 1º de dezembro. Dentre eles, a UESB, no Sudoeste Baiano. Tá? Campus de Jequié e Campus Vitória da Conquista. Então, tem como fazer. Nessa mesma data, tem, por exemplo, a UEMA, que é estadual do Maranhão. Então, só pegando que aqui no Norte tem outros vestibulares da região Norte, tem outros da região Sul-Sudeste, nessa data, 1º de dezembro. Então, o momento onde a concorrência regionaliza é o momento das estaduais. E estudar para o Enem, estudar para as estaduais, requer estratégias muito bem lapidadas. Eu até coloco que um estudante, um jovem que está aí tentando passar em medicina, de qualquer forma você carrega muito peso nas suas costas. Sim, um peso imenso. Eu sei o peso que você carrega. Porque você precisa definir estratégia quando você é apenas um estudante, você não é um especialista em aprovação. É muito diferente você ter um especialista em aprovação que te norteia, que diz assim, faça isso, faça aquilo. E aí sim, você apenas executa. Mas para você ter uma ideia de quanto essa decisão do STF, ela já é real, né? Meu aluno Bento, postei nos stories, tá lá, MED Unilab Ceará. Foram vagas extra Sisu que abriram agora no mês passado. Acho que foi final de julho a inscrição. Foram pouquíssimos dias de inscrição. São processos extra Sisu. São as oportunidades, além do Sisu que tem nas públicas do nosso país. Todo mês, eu vivo dizendo, todo mês tem aluno meu sendo aprovado. Porque todo mês tem processo seletivo. Tá? Uns usando o vestibular próprio, outros usando a nota do Enem do ano anterior e por aí vai. Então, meu candidato José Bento Dias, meu aluno, eu o instruí que ele fizesse a inscrição na Unilab, colocando que ele tinha direito a bônus. Porque ele só passou nas vagas da Unilab, de ampla, quem tinha direito a bônus? Gente, era 20%. Não dá para você diluir 20% de nota, não. Eu disse, coloque e entre na justiça. Passei um advogado que eu já conhecia, que trabalhava com isso. Tá? Dei um número, na verdade, a família escolheu, mas eu sabia que esse advogado já tinha atuado para um outro aluno meu.
Coloquei eles trocando figurinhas. E José Bento já garantiu a matrícula dele na Unilab. 2 que colocaram como bônus e que entraram na justiça passaram na Unilab. Veja, para estar aprovado, tinha que colocar que tinha direito a bônus. Porque se você não colocou, você ficou lá no fim. E aí, tchau. Mas aí, quando você coloca que tem direito a bônus, já que estava oferecendo, você saiu na lista de aprovados. José Bento, por exemplo, foi o segundo lugar geral. Tá? Só que na hora de matricular, ele não tinha ficha 19 lá do Ceará. Ele tem aqui de Pernambuco, onde ele estudou. Mas o que é que o STF disse em maio? Que não podia mais ter bônus. Então, a Unilab, quando colocou bônus, no mês de julho, foi uma imensa insegurança jurídica. E aí, da entrada, é mandar, tem lá o processo judicial, né? Deu-se entrada e Bento garantiu a matrícula dele. E tá tudo certo. Regras do jogo. Novas regras, novas atitudes. Tá? Obviamente, isso implica em gastar dinheiro com advogado, né? Mas, quando o advogado colocou lá a inconstitucionalidade do bônus, conforme a decisão da primeira turma do STF, no Brasil é assim, algo que o STF decide, nenhum juiz pode ser contra. Porque o STF é a Suprema Corte, é o topo da justiça brasileira. Tá? Ninguém há de discordar com o STF, não. Então, o advogado só recorreu isso e agora, matrícula de Bento, aprovadíssimo na Unilab, no Ceará. Vai fazer a prova do Enem 2024? Aprovado. Ai, Bento tá tirando a vaga de alguém. Tá coisa nenhuma. A vaga foi ele que conquistou. Com a nota dele. Agora, para ele ser aprovado, a gente fez o jogo do STF. Eu já sabia. A gente fez esse jogo. Tá? E deu para passar. Vejam bem. Por causa disso, hoje, o Ministério da Educação e a AGU, na pessoa de doutor Gesiel Pena Lima, já aconselharam que a política afirmativa de bonificação regional está sepultada. Então, a União já está assumindo que não tem o que questionar, que é para as universidades federais não terem bônus. Então, quem ainda estava esperando que algum lugar mantivesse o bônus, esqueça. Hoje, no dia de hoje, coincidentemente foi no dia de hoje, né? Isso já foi aconselhado. Mas eu sabia que isso ia acontecer. Tudo bem? Nenhuma universidade vai ter bônus. Aí tem gente que vai estar, mais uma vez eu repito. Ai, Meriana, eu vou morrer, eu não vou conseguir passar nunca. Vai. Você só precisa estudar do jeito certo. Ter estratégias muito precisas. Por quê? Porque a nota de 760 naqueles lugares de 20%, de 765, 768, 770 nos lugares de 10%. Essas notas não vão mais existir para aprovação em medicina. A aprovação em medicina vai ficar nos lugares, eu acho que assim, o menor ponto de corte, considerando aí as últimas notas do Enem, ser na casa de 775. Tá? Talvez um remanejamento, no 10º remanejamento que a pessoa já viveu o ano seguinte inteiro, já está pronto para o próximo Enem, passe alguém de 770, de 768. Pode acontecer isso? Pode. Pode sim. Qual é a nota que eu chamo nota de risco? 780 para 775, 780. Vai ter que escolher muito estrategicamente, porque agora é só no SISU. Ou você escolhe certo ou dançou. A nota não vale. SISU, a nota só vale para aquele ano. Só tem o SISU agora. Antes tinha, né, o SISU no início do ano e o SISU no segundo semestre. Agora não, só tem o SISU. Então começa por aí. Tem que ser uma cartada de mestre. Jogada de mestre. Tá? Pode estar brincando com isso, não. Nota que eu chamo nota de segurança seriam notas na casa de 790. Chamo de notas de segurança. Você vai passar em vários lugares, independente de bônus. Mas o que é que me leva a dizer isso? Tá? O que é que me leva a dizer isso? No último Enem, SISU, né? O SISU agora é de 2024, Enem 2023, vários lugares que não tem bônus, UFBA, Federal, Universidade Estadual de Feira de Santana, por exemplo, tá? As notas de aprovação foram na casa de 786. Só que agora a gente tem outra realidade. Esse candidato do Sul e do Sudeste, que eles tiram mais nota que os candidatos do Nordeste, sim, eu vou dizer o motivo agora. Vou dizer já. Por que o candidato do Sudeste tira muita nota se comparado à maior parte dos estados do Nordeste? É exceção isso o Ceará. Vou mostrar por quê. Me espera que eu vou dizer o motivo. Tá? Antes, alguns lugares sem bônus dava para passar com 786. Só que agora, muita gente vai vir
para os lugares que tinham bonificação. Então, nota de segurança mesmo, que eu aconselho, 790. Se você está fazendo simulado e não está atingindo isso, você precisa lapidar para buscar. Tipo, quando um atleta vai para a Olimpíada, ele tem que atingir o índice olímpico. Então, meu conselho para vocês é que seu índice olímpico em simulados seja pelo menos 780 mais. Tá? Quanto mais acima de 780, melhor. É o que eu vou chamar aqui de índice de competição no SISU. Tá? Índice de competição no SISU. 780 mais. A Luciana Nogueira está perguntando como vai ficar a nota para alunos da escola pública. A mesma coisa. Porque a escola pública, eles já concorrem nas vagas reservadas às cotas, que já é uma competição nacional. Então, os pontos de corte de escola pública para medicina não muda nada. Vai ser o que já tinha. É só olhar o último ponto de corte da universidade que você tem interesse. E eu digo muito, não estuda olhando só o ponto de corte. Porque se o ponto de corte subir 2, 3 décimos, 5 décimos, e sobe. Representa 500 pessoas na tua frente. Então, pense em não ficar se nivelando pelo ponto de corte. Ponto de corte já avisam. Você está com a corda no pescoço. Você tem que olhar. Por isso que eu digo, nota de segurança, 790 mais. Aí sim, dá para você passar num monte de universidade. E sobre nota, eu irei fazer lives sobre isso, né? Futuramente. Mas eu quero deixar algo bem pontuado aqui hoje. Eu estou falando em setembro. Começo de setembro. Tá? Faltam meses para o SISU, que é lá em janeiro. Por volta de 20 de janeiro vai estar acontecendo o SISU. O que é que eu quero deixar presente aqui com todos vocês? Eu quero dizer para vocês que das 92 universidades, 36 delas, a nota é média aritmética simples. São as 5 provas do Enem, divide por 5. Na maioria é média ponderada. Tem pesos. Você tem que saber qual é a universidade que você quer. Quais pesos são mais interessantes, porque esses pesos mudam muito. Se você quer aprender sobre isso e quer aprender muito mais, tá? Quer aprender sobre isso e quer aprender muito mais sobre oportunidades além do Enem, eu tenho um convite para vocês, tá? Eu tenho um convite. As inscrições estão abertas e dia 21 de setembro eu vou ter um webinar, é um sábado à tarde, tá? De 16 às 18 horas, eu terei um webinar. E esse webinar vai ser disruptivo, tá? Para mostrar para você o Enem e muitas oportunidades além do Enem. Eu vou ler aqui uma observação que o meu aluno querido, Niedson Manuel, colocou. O que a professora Meriane falou de não olhar o ponto de corte é a pura realidade. Obrigada, aluno amado. Da minha cota ano passado, né, no SISU de 23 na Univasf, era 748. Esse ano, no SISU desse ano, foi para 769,48. A minha nota. Escutem a professora. Niedson, beijo para você, tá? Vamos marcar nosso encontro, que quero lhe dar um abraço. Então, não se pode, você não pode estar se nivelando a ponto de corte. O ponto de corte, ele é um referencial, mas ele não pode ser, tipo assim, atingir o ponto de corte, tô de boa. Não. Ponto de corte é possivelmente o ponto de enforcamento entre passar ou não passar. E não passar, se você não está atento às oportunidades além do Enem, você simplesmente vai ter que repetir um ano inteiro de cursinho. Tá? Aí você vai dizer, não, Mary, eu não vou nem estudar, eu vou desistir. Sim, vai ser o que da vida? Tá? Vai desistir, vai para outra profissão e ser infeliz o resto da vida? Não é por aí. Dá para atingir essas notas altas? Dá. E sabe o que é que eu vou dizer para vocês? Porque é que o candidato do Nordeste, a grosso modo, tem menor nota do que o candidato do Sudeste? O simples fato de que, infelizmente, como todas as federais do Nordeste e quase todas as estaduais, a seleção é nota do Enem SISU, a galera inventou umas férias de 90 dias. É assim. Pegar esse ano, tá? 10 de novembro, segunda prova do Enem. Aí fiquei de férias. Aí fica de férias o resto de novembro, dezembro, janeiro. Lá pro dia 10 de fevereiro começa a estudar. E o que é que acontece no Sudeste? Tradicionalmente, eles têm vestibulares em dezembro e alguns em janeiro. Então, esse aluno se mantém estudando. E se ele se mantém estudando, ele lapida conhecimento. E quando ele para ali 15 dias em janeiro, entre o término dos vestibulares e o reinício do ano, o conhecimento acumulado não caiu na curva do esquecimento. Porque o que faz o candidato do Nordeste ter nota menor, com raras exceções, o Ceará tem nota maior,
Tu sabe o ponto de corte da UFC? É mais de 800. Ponto de corte. Eu não tô falando no primeiro lugar, não. Eu tô falando no último. Tá? Ponto de corte. Adoro o povo do Ceará. Eu morava em Bodocó, estudava no Crata, então eu sei na pele o quanto o povo do Ceará estuda. E tenho, tiro meu chapéu. Lá, um jovenzinho, quando entra no ensino fundamental 2, ele já sabe o que ele quer da vida. A família discute sobre carreira. E ele já se porta durante o ensino fundamental 2 como um concorrente das universidades que ele vai querer. Não é à toa que o Ceará tem mais gente no ITA do que qualquer lugar do Brasil. Não é à toa, não. É uma cultura de estudo. O Ceará é Nordeste, tem cultura de estudo. Porque Pernambuco, Bahia, Piauí, os outros não têm tanto quanto. E inventaram essas férias de novembro a fevereiro. Quer passar no Enem? Terminou a prova do Enem? Você tem que mudar de atitude. Você tem que saber quais serão os próximos passos. Quais as oportunidades além do Enem. Agora, desculpa aí. Se você for só se preocupar com isso, dia 12 de novembro, já passaram essas oportunidades além do Enem. A inscrição dela já vai ter acontecido. Não vai restar nada para você. Se você quiser saber sobre oportunidades além do Enem, se inscreve no nosso evento. É R$ 29,90. Sim, porque eu quero trabalhar para um público restrito. Tipo, quem paga é porque está interessado. Eu vou fazer um webinar no sábado de tarde. Eu vou estar até em São Paulo, vou fazer de lá. Eu vou estar num curso, mas saio, vou pro hotel, faço esse webinar. E você vai sim estar preparado para o Enem e para as oportunidades além do Enem, que são muitas. Por exemplo, o meu aluno José Bento acaba de postar, está aqui nos stories. A aprovação dele saiu hoje. Ainda tem gente que me pergunta assim, ai, Meriane, você vai abrir turma de mentoria? Vou abrir agora em setembro. Dá para ser só até o dia da prova do Enem? Eu morro de rir. O povo quer que eu faça magia ou mentoria? Que é misericórdia. Tipo, eu consertar a vida da pessoa em 60 dias? Posso conseguir. Se você precisa de poucos ajustes, eu consigo sim. E já te coloco com a nota mais alta. Mas eu não sei, eu não fiz exame seu, eu não fiz diagnóstico. Por isso que, no meu processo de mentoria, são sempre 12 meses. É lógico. Por exemplo, Zé Bento passou agora. Ele só vai fazer 12 meses em dezembro. Pergunte se ele está com raiva de ter passado com as orientações que eu dei. De jeito nenhum. Tá? Tem aluno que chega na mentoria e 6 meses depois passa, conquista a vaga na federal onde ele queria, ou na estadual onde ele queria. Ele vem brigar comigo porque ele passou só 6 meses comigo? Não, porque ele sabe que esses 6 meses, essas informações na mentoria foram preciosas para que ele conseguisse passar. Agora, que na minha mentoria, ninguém me pergunte, professora, qual é o valor para pegar suas dicas até o Enem? Gente, eu sou mentora. Eu não sou bruxóloga. Eu até sou bióloga, né? Mas bruxóloga eu não sou. Tá? E mentoria não é magia, tem ajustes, tem crescimento. E você que tá aí, travado aí no 750, quero te dizer uma coisa. Sair do 750 para o 790, a nota de aprovação, são os passos que vão exigir mais estratégia. Não tá mais fácil, não. É o mais difícil. Vou só te dizer porque eu uso a metáfora de uma escada. Vou dar um exemplo. O aluno sai de 600 para 700, é como se cada degrau onde ele coloca o pé dele tivesse 45 centímetros. É muito fácil colocar um pé num degrau de 45 centímetros. Cabe o pé, o maior pé do mundo cabe bem nesse degrau de 45 centímetros. Sair de 700 para 720, esse degrau já está aí de 30 centímetros. É fácil também colocar o pé num degrau de 30 centímetros. Sai de 730 para 750, o degrau não é mais de 30 centímetros, ele é de 20. Eu já tenho que colocar o pé muito bem. É a minha metáfora do TRI. Sair de 750 para 770, esse degrau, ele tem 15 centímetros. Então, eu tenho que colocar o meu pé bem apoiado com um degrau de 15 centímetros. Eu tenho que colocar o pé com muita estratégia. Sair de 770, que é provável ponto, né, ponto de eliminação, de reprovação, para 790, que é nota de certeza de aprovação, é nota de segurança. Esse degrau, ele tem 5 centímetros. É pé de bailarina. Bailarina tem muita técnica, muita estratégia para ela poder conseguir ficar firme com o pé de bailarina. Então, o que eu te convido é a ter acesso a estratégias diferenciadas que você pode ter. Participa do nosso evento, as inscrições estão abertas, o link está na bio, tá? O link está na bio. As inscrições abrem, vai ser dia 21 de setembro. Avisa para os teus amigos, R$ 29,90 você vai pagar, por favor. É uma taxa simbólica. E você ainda vai receber, tem um e-book, né, direcionado às orientações que eu vou dar nesse webinar. E se você quiser ter pé de bailarina, tá? Se você quiser ter pé de bailarina, realmente pisar firme
e chegar no SISU. Tô lembrando aqui do meu aluno David, tá? David estava reprovado na Univasf. O ponto de corte, David foi a mesma cota do meu aluno Niedson, né? Que antes, no ano anterior fez 748, no SISU 23, e no SISU 24, 76948. Gente, quase 770. E eu chamo a atenção que a escola pública, PPI, tá? Preto, pardo e indígena, que não é de baixa renda, porque o de baixa é independente de renda. O de baixa renda agora tá o nó, porque é só um salário mínimo. Aí é complicado, tá? É igual aquecer água. A energia que se gasta para subir, né, os primeiros graus, é muito menor. A energia que tem que se gastar para elevar uma temperatura de 100 graus a 120 graus, a 400 graus, é uma grande energia, tá? Então, eu faço a metáfora da escada, mas essa metáfora do aquecimento da água também é perfeita. E eu quero dizer para você que está perto de passar, muitas vezes, o que te separa da reprovação para aprovação geralmente não são mais horas de estudo. É apenas a estratégia correta de prova para você, porque não há uma única estratégia de prova que funcione para todos. É o jeito de estudar. São quais conteúdos revisar nessa reta final. São lapidações muito preciosas. E alguém, Miriam, que está lá no 600, você sabe, misericórdia, tô no 600, nunca vou chegar em 790. Vai. O tempo que você vai chegar, você pode escolher em chegar em menos tempo ou em passar 4, 5 anos para chegar. Quando você tem gente que conhece, que entende, que é especialista de vestibular para te direcionar, você chega em muito menos tempo. Ou você tenta ir sozinho, tá? Entrando em labirintos que vão, muitas vezes procurando atalhos que não vão dar em bons lugares, mas tá tudo bem. Tudo é uma questão de escolha, tá? Tudo é uma questão de escolha.